Olá, bem-vindos a mais um episódio especial do Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. Vamos ler o Evangelho de São João a partir de hoje e vamos ler este Evangelho em 7 dias. E para começarmos e darmos o pontapé de saída a este, como se diz pelo biblista Jeff Cavins, que fez este esquema, este primeiro checkpoint messiânico, para falarmos dele vamos ter a ajuda do Padre Miguel Vasconcelos. Olá. Olá, mais uma vez. E voltamos a falar com o Padre David Palatino. Olá. Olá de novo. Vamos atalhar caminho, vamos começar já. Primeiro a perceber, Padre Miguel, porque é que neste esquema de leitura de Bíblia interrompemos o Antigo Testamento, que temos vindo a ler, para agora ler o Evangelho de São João. Ou seja, isto não cai aqui de paraquedas e não é absolutamente aleatório. Sim, eu diria que há 3 razões para isso. A primeira delas é que se nós lêssemos os Evangelhos de alguma maneira seguindo o eixo narrativo, como temos estado a fazer com os outros livros, o eixo cronológico, aquilo que íamos fazer era ler os 4 Evangelhos de seguida, numa lógica um bocadinho repetitiva, que não permitiria ver a especificidade de cada um e entrar com mais inteireza, por assim dizer, no mundo de cada evangelista. E por isso, essa é a primeira razão que nos leva a ler os Evangelhos em separado. E depois, o lugar em que se está a ler serve também porque o contexto do Antigo Testamento, que está antes e depois, ajuda a iluminar de alguma maneira aquilo que é o Evangelho específico que estamos a ler. Depois, também tem a ver com, e talvez essa razão seja, tenha interesse, tem a ver com o tempo que estamos a viver, ou seja, nós estamos a começar esta leitura imediatamente a seguir à Páscoa, e por isso, depois da experiência da Igreja nos propor este ritmo, encontrarmos de frente com o Evangelho também vem a propósito. Sempre dizendo que, se por acaso estás a ouvir isto fora da Páscoa, algures no tempo do Advento, porque começaste mais tarde, isso também é super válido. E no tempo do Advento, o Evangelho de São João também vem a propósito. Pronto, portanto, acho que como em todos os tempos. Como em todos os tempos. Portanto, calha-nos bem para quem está a fazer isto certinho e é assim um presente para quem está aí, quem vai acompanhando. Mas obviamente é sempre bom reforçar esta ideia de que é importante ir acompanhando ou voltando sempre que for possível, porque o dia 1 não é um dia 1 de janeiro, é qualquer dia bom para começar a ler a Bíblia. Padre David, pergunta de resposta curta. Vamos fazer assim. Vamos ver. Já que estamos a explorar esta ideia de que cada Evangelho permite ver um ângulo de Jesus, como estava a dizer o Padre Miguel, em que vamos espaçar os Evangelhos para também tirar melhor sabor de cada um deles. Se tivermos que ter uma ideia central do Evangelho de São João, qual é que seria? Para nós podermos falar de uma forma mais vincada da especificidade de São João, temos que também aqui fazer uma pequena abordagem dos outros Evangelhos. E os Evangelhos que são considerados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque são muito parecidos na abordagem de Jesus, na sua trajetória, em muitos dos episódios há uma grande semelhança entre eles, e São João de facto destaca-se dos outros todos. E para nós é uma grande graça podermos ter esta riqueza de 4 evangelhos e 4 que também não está ao acaso. Há ali uma simbólica numérica associada aos 4 pontos cardeais, à universalidade, uma espécie de micro-representatividade estatística. Naqueles 4 temos a vida de Jesus na sua integralidade, cada um com um aspecto específico, não só da vida de Jesus, mas também da vida da Igreja. E é isso que eu agora vou dizer. Do ponto de vista da chamada Cristologia, o Evangelho de São João apresenta aquilo que se chama uma Cristologia alta, ou seja, há um maior amadurecimento da reflexão acerca da figura de Cristo. Isso também tem a ver com os destinatários para o qual o próprio Evangelho é redigido. Se nós olhamos para o Evangelho de São Mateus e vemos Jesus apresentado como um novo Moisés, porque é escrito para cristãos que vêm do judaísmo, com todas essas marcas. Se em Marcos vemos Jesus mais como o Messias sofredor, com a tipologia também do servo de Isaías. Se no Evangelho de Lucas há muito mais realce à dimensão humana da vida de Jesus, como novo Adão, e a genealogia de Jesus em Lucas remonta até Adão, o filho do homem, há claramente uma prevalência da categoria do Filho de Deus em São João. Portanto, há um salto qualitativo, também porque o próprio Evangelho de São João é o Evangelho que é escrito para um cristão adulto.
Ok. Ao contrário de Marcos, claramente pode ser um manual ou um catecismo para um catecúmeno, por exemplo. Assim como o Evangelho de Mateus procura, sobretudo, também edificar aquela comunidade no sentido eclesial. É o Evangelho da Igreja, é o único Evangelho que fala de Igreja. Assim como o Evangelho de Lucas tem a nota da universalidade da salvação e da misericórdia, este é claramente um Evangelho para gente adulta. Por isso João é o teólogo, portanto é muito mais aprofundado e muito mais amadurecido. Certo. Então, e esta gente adulta, estar a falar para gente adulta, não só na fé, mas também, se calhar, no contexto em que foi escrito, se calhar também depois diz muito sobre aquilo que é o texto. Ou seja, há claramente um público-alvo quando João está a escrever, já que sabemos que é o último evangelho a ser escrito, não vale a pena estarmos aqui a entrar em datas, se calhar. É sempre depois do ano 90, depois de Cristo. Ok, certo. Portanto, é o último evangelho a ser escrito, já havia ali um contexto que permitia a João perceber, ok, o que está a faltar é isto. Há assim um público-alvo na cabeça de São João. Claramente. E esse público-alvo pode ser visto na conclusão, ou na chamada primeira conclusão do Evangelho, e vou só apenas citar para não fugir, em João 20:30 diz: muitos outros sinais Jesus, diante dos seus discípulos, realizou, que não estão escritos neste livro. Agora, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que acreditando tenhais vida no seu nome. Primeiro a finalidade, não é? É para que acrediteis que Jesus é o Cristo e para que tenhais a vida em seu nome. Só que há aqui um detalhe exegético que eu não gostaria de passar em vão, que é a utilização aqui neste acrediteis do chamado conjuntivo presente, que demonstra que não é apenas um processo que está a iniciar, mas é um processo que está em marcha. Não é só para que comeceis a acreditar, mas é que continueis a acreditar. Ou seja, podemos agora fazer aqui uma comparação, uma analogia com os dias de hoje. É como se estivesse a escrever para cristãos já com a iniciação cristã completa. Okay. Portanto, assim, uma catequese de adultos mais ou menos avançada. E porquê é que também existe esta necessidade de um aprofundamento que provavelmente os outros evangelhos não desenvolvem tanto? É porque este é verdadeiramente um evangelho de fusão com o ambiente judaico, onde João se move, que João conhece, com uma realidade de cultura greco-romana, de ambiente helénico, ali na zona de Éfeso, onde ele é redigido. Portanto, João faz a síntese destas duas tendências, esta tendência mais judaica e a tendência mais grega, mais pagã, e portanto há uma reelaboração de muitos termos, e que também confere alguma complexidade ao próprio texto. E é por isso que logo o prólogo, que é o que lemos hoje, não é? Este início assim um bocadinho mais... Não sei como é que podemos definir isto, mas se calhar um bocadinho mais profundo, mais elaborado, teológico. Mais teológico. Ou seja, também é mais difícil de compreender porque a exigência também se eleva para quem lê. E porque se inserem ali termos e categorias que não eram familiares ao mundo hebraico. Ou pelo menos há uma reescritura. Obviamente que há ali alguns elementos que já eram comuns no contexto do Antigo Testamento, mas que João reelabora também agora para estar ao serviço deste novo público de ambiente helénico que não tem tanta familiaridade com as tradições judaicas. Isso depois é uma coisa que na igreja primitiva vai continuar, no sentido da vontade de São Paulo de traduzir a tradição, isto é, de começar a usar palavras gregas, categorias gregas para exprimir a fé bíblica, que depois passa para os primeiros padres da igreja, nos primeiros séculos, que pelo menos até ao século IV, V, é claramente um tempo de produção teológica em grego, a partir da fé bíblica. Isto tem um interesse de encontro de culturas que já começa com São João. Boa, espetacular. Nós, depois de percebermos quem é que é o público-alvo, se calhar depois também percebemos o porquê de ser um evangelho tão singular e com coisas tão específicas e tão diferentes. O que é que o evangelho de São João tem assim de particular? Até porque é o evangelho que eu sinto que é o primeiro, se calhar a primeira fase desta leitura da Bíblia, que já estamos a fazer há mais de 100 dias. Gosto sempre de dizer isto. Entretanto, se calhar as pessoas não tinham bem noção de quais eram as medidas da Arca da Aliança, quais eram as ofertas do odor agradável, os diferentes dos israelitas com os moabitas, todas estas coisas. Agora já sabemos isto. Já sabemos isso tudo, mas não tínhamos bem presente e tivemos a descobrir pela primeira vez. O Evangelho de São João já tem muitas coisas
que nós conhecemos, que já ouvimos falar, porque vamos à missa, porque são histórias muito mais conhecidas. O que é que ele tem de singular destas histórias que nós se calhar já ouvimos falar? Sim, é interessante que provavelmente quem não tem familiaridade com as especificidades de cada evangelho pensa na vida de Jesus assim no seu todo. E se calhar nem se dá conta que as bodas de Caná só vêm no Evangelho de São João, ou a figura tão icónica da Samaritana que só aparece em São João, ou que a cura do cego de nascença só aparece em São João. Ou o lava-pés, por Ou exemplo. o lava-pés, que só aparece em São João. Conhecem bem. E outras ausências que vemos nos outros evangelhos, como o batismo, como a transfiguração, como um relato formal da instituição da Eucaristia, que não surgem no Evangelho de São João, mas que vêm narrados nos outros evangelhos sinóticos. Este é um ponto. Mas também é importante salvaguardar que, apesar destas diferenças, é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os distingue. Claro. Nós olhamos, é o mesmo Jesus, os personagens principais estão lá, ainda que do ponto de vista narrativo há algumas nuances. E são essas nuances que eu gostaria agora de salvaguardar também para ajudar os próprios ouvintes e leitores da Escritura a compreender melhor o Evangelho de São João. Primeiro é a cronologia. É interessante que durante muito tempo o Evangelho de São João foi relegado assim para um plano secundário relativamente aos outros Evangelhos. Sério? Porque se achava que era um Evangelho demasiado espiritual e muito teológico. Ou seja, acreditava-se que se nós quiséssemos aceder ao Jesus histórico, não usaríamos tanto o Evangelho de São João como usaríamos os outros. Hoje chegou-se à conclusão contrária. É que o Evangelho de São João tem muito de histórico e às vezes muito mais de histórico do que os próprios Evangelhos. É testemunho ocular. É testemunho ocular e essa é naturalmente uma das dimensões de historicidade do próprio Evangelho. Mas para além disso, quando nós pensamos, por exemplo, nos 3 anos de vida pública de Jesus ou de ministério público de Jesus, é São João que o diz. Porque nós temos acesso a pelo menos 3 Páscoas. Portanto, 3 Páscoas significa 3 anos. Nós não temos isso nos evangelhos sinóticos. Há uma prevalência de uma cronologia temática ritmada pelas festas judaicas e que são mencionadas, que depois Jesus cristianiza e que coloca ao serviço da sua autorrevelação. Pois os detalhes, não só históricos, mas geográficos, muito precisos dos lugares, não se contenta uma espécie de grande plano, mas vai ao pequeno plano como que fazendo o zoom ao estilo cinematográfico. Sim, por exemplo. até com detalhes de horas do dia. Era por Horas volta do do dia, meio-dia. Era sim. por volta desta. Claro que depois isso também tem uma dimensão teológica muito associada, sobretudo esta hora sexta, que é a hora do meio-dia, do encontro com a Samaritana e posteriormente do momento da crucificação de Jesus. Temos também em João uma predominância maior de discursos relativamente a ações. Ou seja, não significa que as ações de Jesus não sejam importantes, mas têm que ser ações interpretadas. E, portanto, a cada milagre, sinal, que é esta a categoria joanina, cada sinal de Jesus, segue-se um longo discurso de explicação. Não se fica apenas pelo milagre, mas por aquilo que representa o próprio milagre. E isso faz com que também nós possamos fazer esta ligação entre os sinais de Jesus e depois um próprio discurso de revelação de Jesus que está tipificado na expressão eu sou, que é muito abundante. O eu sou é, digamos, a expressão por excelência da identidade divina, porque faz recordar, como já vimos aqui também, noutras circunstâncias, o tetragrama sagrado, que é o próprio nome de Deus. Claro que quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, nós vamos compreender muito melhor posteriormente o milagre, o sinal da cura do cego de nascença. Claro que o eu sou o pão da vida explica muito bem o sinal da multiplicação dos pães, ou seja, a ação e o discurso estão sempre muito bem interligados. O que é que São João faz? Convida-nos a um nível superior de conhecimento da realidade. Certo. E esta cristologia alta, por exemplo, nós não temos uma narrativa da infância de Jesus, como temos em Mateus e em Lucas, mas temos uma narrativa quase da pré-existência, ou seja, que este que encarna já existia. Certo. É intemporal, não é? Há uma pré-história do próprio Jesus. E que se liga com essa questão do eu sou, que é a maneira como os judeus dizem o nome de Deus,
E é por isso que ficam tão escandalizados quando ele diz antes de Abraão, eu sou. Porque não só diz que existia antes de Abraão, como está a dizer. E geralmente Que é de- quando surgem essas expressões de caráter revelatório da identidade divina de Jesus, é imediatamente acusado de blasfémia. Uhum. Portanto, é um dos motivos que vai precipitar naturalmente também a sua paixão e morte. Há aqui uma questão importante, ou pelo menos assim, curiosa. Estávamos aqui a falar antes de começarmos a gravar, porque supostamente eu li alguns que havia 8 milagres. E o padre David disse: eu também não concordo assim tanto com essa parte. E eu gostava que me explicasse, até porque tem a ver com estas questões dos números que são tão importantes para os judeus. Eu sinto que das duas, uma, ou as pessoas gostam muito de matemática e ficam a gostar ainda mais da Bíblia por causa disso, ou não gostam de matemática e a Bíblia vai potenciar pequenos mestres em cálculo e álgebra que estão a ouvir o mais 365. Como é que é esta coisa dos 8 milagres que podem não ser 8, se calhar são Isto noutro agora número? levar-nos-ia assim para um grande aprofundamento exegético. Mas eu acho que conseguimos. Eu acho que conseguimos. O Evangelho de São João está estruturado em duas partes, né? O chamado o livro dos sinais é claramente até o capítulo 12, porque termina exatamente de uma forma conclusiva. Apesar de Jesus ter realizado muitos sinais, gente, eles não acreditaram. Portanto, os judeus não acreditaram em Jesus. E depois, só no final, que foi aquela citação que eu há pouco fiz de João 20, volta a referir-se a este sinal. Muitos outros sinais realizou Jesus diante dos seus discípulos. Ora, uma das questões que mais tem, podemos dizer assim, entretido os exegetas de São João é o número. Nós sabemos qual é o primeiro, que é das bodas de Caná, porque é dito que é o princípio, a arquê, né, dos sinais, e sabemos que o segundo é a cura do filho do funcionário real, que diz claramente que é o segundo, que também acontece em Caná. Pois há alguns que são definidos como sinal e outros que, por analogia, por semelhança e por também alguma terminologia, conseguimos dizer que é um sinal. Quando se fala de 8 sinais, por exemplo, está-se a pensar que são 7 sinais ordinários até ao capítulo 12, que inclui aquele que eu excluo, e digo já, né? Que é o caminhar sobre as águas, onde falta, de facto, este elemento decisivo de uma ordem de Jesus. Por exemplo, não temos aqui uma tempestade acalmada, como nos sinóticos. Falta o critério lexicográfico, que também não está presente. Geralmente, quem considera 8 é estes 7 ordinários, incluindo o caminhar sobre as águas, mais a pesca milagrosa do capítulo 21. Só que esta pesca milagrosa no capítulo 21 vem definido como manifestação. Esta foi a terceira manifestação de Jesus. Depois é um epílogo, ou seja, é colocado no fim, já depois da primeira conclusão do Evangelho, não estava pensado no esboço inicial do Evangelho. E se nós repararmos bem, é mais um milagre da Igreja do que um milagre de Jesus. Jesus apenas diz, lançai. E lança, e depois quem puxa é Pedro e os seus discípulos. Portanto, é a fecundidade da missão da Igreja quando se apoia na palavra de Cristo. Portanto, é mais um milagre eclesiológico do que propriamente cristológico. Ora, como João tem um número mágico no Evangelho, que é o número 6, eu identifico claramente aqui este septenário do 6 mais 1. Certo. Ou seja, que são 6 sinais na primeira parte, onde excluo aqui o caminhar sobre as águas, mas eu posso agora, para que os ouvintes não fiquem aqui a pairar no suspense, eu digo já quais são, e assim por ordem, se não me esquecer, vocês ajudam-me. Os ouvintes e nós. Que é, o primeiro é claro, bodas de Caná. O segundo será a cura do filho do funcionário real. Depois temos a cura do paralítico na piscina de Betsatá. O quarto é a multiplicação dos pães. Teríamos o quinto, que seria a cura do cego de nascença, e o sexto, a ressurreição de Lázaro. E é muito interessante. A ressurreição de Lázaro é o último dos sinais, porque é preparatório do grande sinal por excelência, que seria a ressurreição. Ou seja, este septenário seriam 6 mais 1, em que estes 6 preparam o grande sinal por excelência, que é a ressurreição de Jesus. Que, por acaso, no capítulo 2 é já antecipado. Porque no gesto profético da purificação do templo, quando os judeus perguntam, então e que sinais dás de que o que dizes é verdade? E Jesus diz, em 3 dias eu destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei.
E depois há assim um parênteses narrativo que diz: e ele falava do tempo do seu corpo. Por isso, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos recordaram-se deste acontecimento. Ou seja, já está a antecipar que o sinal que dá é a ressurreição, 3 dias depois. Daí eu falar do 6+1, não é apenas um devaneio, mas são dados textuais que nos permitem confirmar. E cá está. O 6 é sempre o número do incompleto em São João. Nós vemos as 6 talhas de pedra nas bodas de Caná, que é o símbolo da imperfeição da lei judaica, à espera que aquelas talhas sejam preenchidas com o Espírito, que é a água, assim como os 6 maridos da Samaritana, que é o 5, que tem atualmente não é marido, portanto, ainda não reconheceu o verdadeiro esposo, né, desta nova humanidade que é Jesus. Portanto, o 6 é sempre o já e o ainda não, ainda precisa dar um passo em frente para chegar ao 7. Portanto, o 7 é sempre o número da totalidade e da plenitude. Fantástico. Há uma coisa que também vamos ver mais do que uma vez neste Evangelho, que é João a referir-se a si mesmo como o discípulo que ele amava. Isto é João a ser fanfarrão ou há mais teologia neste pormenor do que podemos pensar à primeira vista, Padre Miguel? Não, eu acho que há claramente mais do que fanfarronice. Tenho ideia que a melhor maneira de olhar para isso é perceber, sobretudo porque isto aparece na última ceia e para a frente, a partir do capítulo 13, isto aparece como a expressão do autor do Evangelho de São João de que esta é a marca mais distintiva da relação que tem com Jesus. Ou seja, não numa lógica de eu sou melhor do que os outros ou sou mais amado do que os outros, mas na lógica de que aquilo que eu experimento a partir de Jesus, aquilo que eu concluo de tudo o que está a ser narrado a partir do lava-pés para a frente. Aliás, o texto do lava-pés começa com São João a escrever que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo, amou-os até ao fim. E por isso, de alguma maneira, isso torna-se a marca a partir da qual João interpreta a relação que ele próprio tem com o Mestre. E porque é também como Mestre que o trata. E há uma beleza nisso, porque falando do discípulo que Jesus amava, nós reconhecemos que ele está a falar dele próprio, mas abrindo a porta para qualquer pessoa que, segundo a finalidade do Evangelho, que é para que continueis a acreditar, não é? Para que comeceis a acreditar e continueis a acreditar. Como dizia o Padre David há bocadinho, segundo essa finalidade, nós, os que continuamos a acreditar, participamos dessa experiência absolutamente decisiva na interpretação de Jesus, que é sermos nós também o discípulo amado. E por isso é uma descrição do próprio, mas que abre a porta a qualquer pessoa se reveja naquela circunstância. Que bonita, não? A relação com Jesus ser de tal forma intensa e exclusiva que qualquer um pode dizer eu sou o que ele ama. Exatamente, é uma exclusividade que não exclui os outros, apesar disto parecer contraditório por causa da palavra, mas tem a ver com a especificidade, não é? A maneira como Jesus ama exclusivamente aquela pessoa é porque Jesus, essa é a interpretação que faz São João, Jesus ama a especificidade daquela pessoa, o que ela é em concreto e não, enfim, o que gostava que fosse. É a concretude e a especificidade que se tornam a maneira do amor exclusivo de Deus chegar a cada pessoa. Espetacular. Este Evangelho não tem as primeiras, como falávamos há bocado, as primeiras partes da vida de Jesus, e por isso não tem, por exemplo, um Magnificat, que nós lemos todos os dias e que rezamos todos os dias. Mas não podia deixar de fazer esta pergunta. Isto é um podcast das equipas de jovens de Nossa Senhora. Há um momento super impactante na cruz em que Jesus diz a João: eis a tua mãe. Porquê que isto é determinante para a nossa fé? Este momento de passagem de pasta. Sim, eu acho que a parte fundamental dessa consciência é que a presença de Deus continua, a presença de Jesus continua na vida da Igreja. E a vida da Igreja tem uma dimensão maternal que nesse sentido é a continuidade da presença da Virgem Maria. Eu acho são duas frases, não é? Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E isto é dito a propósito do discípulo amado, e justamente nesta lógica de que o discípulo amado abre a porta para sermos nós, há aqui uma certeza de que a Igreja, que tem sempre na Virgem Maria a sua figura de excelência e por isso também uma figura representativa, que a Igreja está entregue, que está de alguma maneira
continuando a presença de Jesus, ela recebe-nos e acolhe-nos. Mas acolhe-nos não apenas em nome de Jesus, mas também com esta dimensão maternal própria da Virgem Maria, com esta dimensão de sim, que no fundo é a experiência maternal por excelência, é dizer sim e por isso gerar, dizer sim e por isso querer mais, dizer sim e por isso abrir espaço para a novidade, para o crescimento, para a maturação. Isto é aquilo que faz uma mãe com os seus filhos, nesse sentido, e por isso parece-me que não é apenas o que São João está a querer dizer, é que isso é integrante da experiência cristã, da experiência do cristianismo. Padre David, força. Não, ia só acrescentar aqui um dado particular que, como aqui já foi dito relativamente ao discípulo amado, que também pode ser o protótipo do discípulo, daquilo que cada um de nós é chamado a ser, e não deixa de ser curioso, ali na figura do discípulo amado, a quem Maria é entregue, estamos todos nós, e a expressão que é usada por parte de São João, e a partir daquela hora, e a hora de Jesus, que também é muito forte em São João, ele recebeu-a nas suas coisas mais íntimas, não é só na sua casa, porque a expressão grega, o taídia, é muito mais do que a casa, é mesmo as dimensões importantes daquilo que diz respeito à nossa vida humana. E claro que não podemos negligenciar também aqui a ligação forte com o primeiro momento em que Nossa Senhora aparece, que é nas bodas de Caná, e portanto quando nós também acolhemos Maria como nossa mãe e a trazemos para as coisas mais íntimas que temos, também a frase-chave de Maria está sempre presente: fazei tudo o que ele vos disser. E neste fazer tudo o que ele vos disser, isto é a condição de possibilidade também para que a ação de Jesus aconteça na vida de cada um. Muito bom. Padre David, há algum pormenor, alguma curiosidade para a qual faz sentido chamar a atenção mesmo daqueles que já conhecem este Evangelho de trás para a frente? Estaríamos aqui muito tempo para ver todas as curiosidades. Eu já chamei a atenção. A questão numérica é uma questão muito importante em São João. As horas contadas, este número 6 que eu aqui também já afirmei, mesmo alguns detalhes que podem passar ao lado, mas não estão ao acaso. Em João nada é ao acaso. A luz e as trevas, por exemplo. Por exemplo, os dualismos. Há um grande dualismo, que é esta ambiguidade: luz, trevas, o mundo, vós sois de cima, eu sou de cima, vós de baixo, o mundo versus Deus, por exemplo. Alguns dos dualismos que vamos ver. É engraçado, pode ser útil dar um exemplo. Quando Maria Madalena, no momento da ressurreição, vai ao sepulcro, vai uma primeira vez ainda de noite, diz o texto, e volta a dizer: roubaram o meu Senhor, não sei onde o puseram, que é uma notícia imediata, não é ainda a notícia da fé. E depois vai outra vez, já depois de ser dia, e aí já aquilo que ela encontra já é o sepulcro vazio, e depois o próprio Jesus que fala com ela, ele a trata pelo nome, ele reconhece-o. Portanto, de dia já é possível reconhecer o ressuscitado. À noite a notícia ainda é: roubaram o meu Senhor, não sabemos onde o puseram. Quer dizer, a noite não permite ver as coisas como deve ser, e São João joga com isso. Joga muito. Podemos dizer que não é apenas uma cronologia temporal, mas há uma cronologia existencial. Porque isto que agora o Padre Miguel falou sobre Maria Madalena é dito de Nicodemos no capítulo 3, quando vai ter ao encontro de Jesus. Era noite. E é dito também, assim quase a um passant, na última ceia, quando há o anúncio da traição de Judas, e diz: era noite. Ou seja, é noite onde? Ainda no interior da vida de Judas, ainda no interior de Madalena, ainda no interior de Nicodemos. Portanto, isto é uma particularidade, bem como, por exemplo, aquilo chamadas palavras de dupla significação. São João joga sempre a dois níveis: o nível literal e o nível espiritual, sempre. Estás limpos, mas não todo. Sim, e quando nós olhamos, por exemplo, para a narrativa da crucificação de Jesus, e do lado aberto corre sangue e água. Isto não é apenas a afirmação do realismo, do realismo do ato, ou de que foi mesmo assim, pois há uma expressão espiritual que é preciso captar: a água como sinal do Espírito, a vida como sinal do sangue, que depois, claro, que vai desembocar na sacramentalidade, não é? Do batismo e da Eucaristia, que também é muito presente no contexto do Evangelho de São João. E depois as questões numéricas. A cura do paralítico na piscina de Betsatá tinha 38 anos. Porquê 38? Se nós recordarmos,
O livro dos Números, 38, foi o tempo que foi necessário de ir desde Cades Barnea até à Terra Prometida. É uma geração. É o tempo em que o povo andou errante no deserto, assim como aquele está ali há 38 anos, também errante, paralisado. A própria lei que ele seguia também o impedia de celebrar a festa. E temos, por exemplo, os 153 grandes peixes, no episódio da pesca milagrosa, já em João 21, que sempre gerou grandes debates e investigações. A mais imediata liga-se sobretudo à universalidade da salvação, porque 153 peixes era o número de espécies de peixes conhecidas até então, e portanto significa que Jesus também vem para capturar a todos para o reino de Deus. Capturar é uma palavra interessante neste contexto. É capturar mesmo, porque aqui não, mas no paralelo de Lucas 5 é mesmo, a expressão é capturar homens vivos, não é pescar, é capturar mesmo no seu sentido literal. Mas como João joga sempre a dois níveis, também podemos afirmar aqui uma espécie de gematria muito ao estilo hebraico, porque a tradição hebraica faz associar também letras a números, e a cada letra corresponde um número, e essa gematria hebraica faz associar este número 153 também a uma possível alusão ao Eu Sou Deus, Ani Elohim. Ou seja, é a última quase aparição de Jesus, e é uma afirmação final a dizer que eu sou Deus, ou seja, é a soma de todos os números inteiros até 17, e também o 17 no contexto bíblico é um número de transição, sempre. Portanto, é o início de um novo ciclo que prepara o cenário para um novo início, e o exemplo mais paradigmático, porque também já estamos familiarizados com ele aqui no mais 365, é que o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês. Caramba, os números estão... Isto parece, se calhar é super... Eles não brincavam na matemática. Exato, parece super herege o que eu vou dizer, mas também está números para nós, para justificar tudo. É verdade que aqui temos um background judaico, e portanto os leitores judaicos estavam mais familiarizados com isto, mas também depois João é muito interessante, que tenta também aproximar a mensagem para o público mais de cariz pagão, e por isso, por exemplo, explica alguns rituais judaicos, algumas palavras, como Messias, que ele diz que é o Christos. Portanto, temos sempre este duplo nível. Muito bem. Padre Miguel, para fechar, alguns dos discursos de Jesus, apesar de belíssimos, podem ser um bocadinho difíceis de ler, de acompanhar, até de interpretar, e por isso precisamos tanto da ajuda dos padres a ajudar-nos a ler aquilo que é o texto de cada dia. Alguma dica para podermos saborear melhor este Evangelho, para conseguirmos Sim. não cair na... Eu não estou a perceber nada disto. Sim. Diria mais uma vez 3 coisas que eu gosto de falar, as 3 coisas de cada vez. A primeira coisa é que este Evangelho, reconheço que pode ser difícil de ler, mas ele é muito bonito, ou seja, o texto é muito bonito, tem uma beleza grande na maneira como está construído, e eu devo dizer que isso é atrativo, e portanto, mesmo que seja complicado, vale a pena apreciar a beleza com que a arquitetura do texto está construída. Depois, não ler com pressa. Também este podcast serve para isso, serve para não ler com pressa, para ler alguns capítulos por dia, para ter tempo, mesmo ouvindo a explicação que depois será feita de cada dia, poder ir entrando pouco a pouco no que ali está. E depois uma terceira coisa, que é não tentar entender tudo sozinho, não tentar ficar simplesmente no que está dito e começar a pensar. Por isso também nós temos a tal explicação, mas sobretudo, se não der para perceber a primeira, talvez se perceba a segunda. Se houver algumas palavras que não parecem fazer sentido, talvez a explicação ajude a entender, e parece-me que esse será o ponto fundamental. E eu gostava já agora, porque o Francisco acabou de falar nos padres que vêm ajudar a entender isto cada dia, de dizer, ou já posso dizer isto assim, que quando pensámos isto nas equipas de jovens Nossa Senhora e quais seriam os padres para convidar para os comentários, nós pensámos imediatamente sempre nos padres próximos das equipas, como assim temos feito no país inteiro, e por isso
temos essa oportunidade. Mas achamos que para comentar os Evangelhos seria bom uma coisa diferente, porque os Evangelhos são de facto marcantes na experiência do cristianismo, mais do que os outros livros, e por isso resolvemos pedir a alguns bispos portugueses que o pudessem fazer, e hoje começa a comentar o Dom Alexandre Palma, a quem aproveito para agradecer, prometendo que os próximos Evangelhos terão também um bispo a fazer estes comentários. E é muito bom, deixem-me acrescentar, porque ter os bispos connosco significa que a nossa pertença à Igreja é vivida de uma maneira mais intensa. Isso para nós é muito importante. Não podia acabar de maneira melhor. Obrigado aos dois por estarem aqui neste primeiro momento em que cruzamos o que já lemos do Antigo Testamento com o primeiro Evangelho que lemos, não o primeiro Evangelho da Bíblia, mas o primeiro Evangelho que lemos. Acho que eu, quando preparava este episódio, li um biblista que dizia que podia ser bom nós termos um Evangelho preferido. Termos um Evangelho de que gostamos, que dissecamos, que sabemos tudo de cor, atrás para a frente, e quem sabe se não é este Evangelho de São João. Como disse Santo Agostinho, o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento e o Novo Testamento está escondido no Antigo. Por isso, um abraço em Cristo. Até amanhã.